queridos alunos, canal Valentes da História. E o tema de hoje é União Ibérica. Então a gente vai falar, né? Na verdade, é o tema inicial, a gente vai falar dentro da matéria de invasão estrangeira, né? O tema é invasão total, mas o ponto inicial que a gente vai começar a discutir é a União Ibérica. Né? A gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar da questão da União Ibérica e das invasões holandesas no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho de França e Inglaterra na segunda parte do vídeo. Por que a gente tem que falar de União Ibérica? Porque a União Ibérica vai ser o principal fator que vai ocasionar a maioria das invasões do Brasil dentro desse período. Né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa união de 1581 a 1640, o ano da restauração portuguesa. Então vamos falar dos fatores que possibilitaram essa União Ibérica. Primeiro fator, e aí a gente não pode esquecer, a Batalha de Alcácer Quibir, que foi uma batalha no Marrocos, no qual o rei Dom Sebastião, some, né? Alguns dizem que ele morreu em batalha e não se achou o corpo, outros dizem que ele forjou a própria morte. Ninguém sabe o que rolou em Alcácer Quibir, né? O que acontece em Alcácer Quibir fica em Alcácer Quibir, né? Essa batalha vai ocorrer em 1578, ele some, tanto é que a gente vai ter a lenda do sebastianismo, que vai ficar durante anos permeando a imaginação portuguesa, que Dom Sebastião iria voltar em um dado período para salvar Portugal, que o sumiço dele era lendário e com certo retorno. Vamos lá falar da questão, né, do que vai acontecer após a morte dele. Dom Sebastião, ele não tinha filhos, não teve herdeiros. Então, quem vai substituir ele é o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique. Lembrando que ele é do clero, também não tem filhos, né? Vai substituir por um tempo, mas daqui a 2 anos ele morre, 1580. E aí o trono português fica vazio. E dentro desse vazio você vai ter o Prior de Cratos disputando o trono, mais uma outra nobre também na Casa Bragança disputando o trono. Você vai ter uma porradaria, né, nessa questão do trono. E você vai ter o Filipe II, que é o rei da Espanha e é neto do pai do Dom Sebastião, né? Então, ele teria direito à coroa por ascendência, tá? Por descendência, na verdade. Então, o que vai acontecer? Você vai ter ele reivindicando o trono. É claro que ele não vai chegar de qualquer jeito. Ele vai chegar com um exército em Portugal, vai agariar o apoio da burguesia e da nobreza e vai tomar o trono. Filipinho toma o trono, né? E aí ele vai, né, propor o Tratado de Tomar, que era um tratado que interessava muito ali a elite, né, portuguesa, tanto a burguesia quanto a nobreza, que garantia a autonomia administrativa e política de Portugal. É claro que esse tratado aí não vai ser seguido à risca, não. A gente vai ver ao longo das invasões e todos os momentos que Portugal vai ser prejudicada o tempo todo e não vai ter essa autonomia administrativa e política toda, não, tá? Então vamos para as consequências dessa União Ibérica. Primeira consequência, você vai ter uma mudança no Tratado de Tordesilhas. Isso é super importante para a pré-militar. Que mudanças são essas? As fronteiras vão mudar. Se a coroa portuguesa e espanhola se uniu, existe algum sentido em ter Tratado de Tordesilhas dividindo o mundo entre Portugal e Espanha? Não, tudo da Espanha. Então você vai ter um alargamento dessas fronteiras. Tanto é que as dimensões do Brasil, quando você ter a restauração, vão ser ampliadas, né? Você vai ter uma mudança fronteiriça muito grande, tá? Segundo ponto, né? A divisão da colônia. A colônia vai ser dividida em estado do Brasil, sede Salvador, né? E estado do Maranhão, sede São Luís. Vamos para o próximo ponto. Vamos falar da invasão, né? Holanda, né? Holandesa. Vamos falar das questões da Holanda. A gente vai falar da questão holandesa, da invasão holandesa e da briga épica Holanda e Espanha, que vai se iniciar em 1572, né, essa independência, até 1581, esse processo. Então, a Holanda fazia parte da Espanha e ela vai lutar pela sua independência, tá? Esse é um ponto-chave para a gente entender a rivalidade, né, entre Espanha e Holanda. Segundo ponto, vamos falar um pouquinho disso, né? A Holanda vai se separar da Espanha, vai conseguir essa independência. Em 1581, a Espanha vai anexar ali, né? Vai se unir a Portugal, né? Vai tomar o poder. E é claro, né? A gente já estudou economia colonial, a gente sabe que a Holanda investiu rios de dinheiro no Nordeste açucareiro. Ou seja, quem financiou todo o açúcar no Brasil são os holandeses. E a partir do momento que a Espanha, né, toma o Brasil para si, é claro que ela vai sacanear a Holanda, que ela não ia deixar barato, né, gente? Pensa comigo, né? Separou de mim, não tem direito a nada que eu tenho, né? Aquela coisa do rancor, né? E a Holanda não tinha problemas nenhum com Portugal, né? Passa a ter a partir do momento que vira Espanha.
Porque a Espanha ela vai começar a ter medidas que servem de represária para Holanda. Por muito menos que isso, eu dei uma surra em peruas mais folgadas que você! Né? Ela vai fechar os portos do Brasil em 1621 para a Holanda. A Holanda fica #chateada porque o dinheiro dela tá todo lá. Né? E é claro que eles vão pensar o seguinte, né? Poxa, meu dinheiro tá lá, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos invadir. Né? E qual é a primeira medida? Invadir, né, Bahia em 1624. Né? Quem vai coordenar a frota, a esquadra, vai ser o Jacob Williams. Né? Interessante que você tem que saber esse nome aí, Jacob Williams, 1624, Bahia. Essa questão, não do Jacob Williams, mas caiu perguntando qual foi, né, o local que foi invadido em 1624 pela Holanda na ESA. Foi até cancelado porque o enunciado estava confuso, mas pela data os meus alunos já sabiam que era Bahia, gente. Né? Teve gente revoltada, rasgou as vestes, né, aluno da ESA, porque anularam a questão pela data, os caras já sabiam que era Bahia, eles ficaram chateados, tá? Eles vão ficar um ano lá, vão sair em 1625, tá? Você vai ter o governo exercido por John Dart, né, nesse período, pelo holandês John Dart, né? E aí você vai ter toda uma tentativa de expulsão desses holandeses da Bahia, tá? O governador Diogo Mendonça vai ficar entrincheirado no palácio, né, se borrando, né? E você vai ter uma esquadra que vai ser enviada, né, 1625, né, uma esquadra portuguesa e espanhola para acabar com isso, né? E o Matias, né, Albuquerque vai ajudar, né, na expulsão desses holandeses em 1625 na Bahia, tá? Mediante a isso, a Holanda vai ficar triste, porque ela quer o Nordeste. Não adianta que ela vai tentar invadir de novo, né? Na verdade, deixa eu fazer uma correção. O Matias, ele vai ir com os reforços ajudar na expulsão, né? E aí a esquadra que expulsa os holandeses da Bahia vai ser a de Toledo Osório, tá? Vai mandar reforços espanhóis. Na verdade, né, o Matias Albuquerque, ele é responsável ali pelo controle da região de Pernambuco e vai mandar os reforços também, tá? 1630, você tem a invasão holandesa, tá? Mas aí já é em Pernambuco, preste atenção, 624 Bahia, 630 Pernambuco. E aí quem vai coordenar a invasão é o Hendrik Lonck, né? E aí você vai ter um período onde você vai ter uma administração holandesa, vai ser anos de administração. Gente, você vai ter a administração inicial do Conde Maurício de Nassau, e essa parte é super importante, né? Como é que ele vai fazer para administrar? Ele já vai chegar administrando? Claro que não, meus amores, né? O Conde Maurício de Nassau é bolado, ele vai armar táticas para convencimento, né, da elite local aceitar. Então ele vai criar políticas de aproximação dos senhores de engenho, né? Claro, de incrementação da produção açucareira, financiamento, oferecendo empréstimo, fazendo carinho, né, nos senhores de engenho, conquistando a elite, conquistou o espaço, aprendam isso. E aí ele vai conceder também tolerância religiosa, porque a Holanda era protestante, né? Lembrando que os senhores, na maioria, eram católicos, assim, de origem portuguesa, então, se eles chegassem impondo a religião deles, talvez não houvesse tanta aceitação, então tolerância religiosa, financiamento, empréstimo, várias reformas na cidade de Recife. Então você tem coisas positivas que a Holanda traz ali para Pernambuco, por isso que os senhores vão aceitar esse governo do Maurício de Nassau. E aí, o que vai acontecer para os holandeses serem expulsos, né, de Pernambuco? Primeiro, você vai ter a retirada do Nassau. Retirou o Nassau, houve a cobrança dos empréstimos, a tolerância religiosa acabou, né? Você vai ter um período de crise de açúcar, os impostos altos, né? Porque tirou o Nassau tirou as facilidades, né? Foi junto com ele, né? E aí você vai ter uma insatisfação dessa elite local que vai culminar, né, na ajuda da elite, né, a Espanha, a Portugal, para, né, cantar esse povo para subir, né? Então vamos lá, o que eu quero falar para vocês, né? Você vai ter insurreição pernambucana, isso cai na ESA, fica ligado, tá? Você vai ter, dentro desse processo, 2 batalhas. A primeira batalha dos Guararapes, 1648. A segunda batalha dos Guararapes, 1649, tá? E aí, dentro dessa batalha, você vai ter de frente o negro Henrique Dias, você vai ter o Felipe Camarão,
Você vai ter o pessoal também do Senhor do Engenho, que me fugiu o nome agora, mas depois eu de repente boto quando editar, né? Você vai ter grupos ali lutando por essa, né? Por essa expulsão dos holandeses. E aí, em 1661, você vai ter a Paz de Haia, tá? Isso é super importante, seria, né, Portugal indenizando a Holanda, né, pela expulsão e selando a paz, tá? E vamos lá, qual foi a consequência da expulsão dos holandeses? É óbvio que foi crise no açúcar, porque os carinhas, né, eram os investidores, eles vão para as Antilhas, começam a produzir um açúcar mais barato, de qualidade, que vai concorrer com o açúcar brasileiro, que vai entrar em decadência, que já estava em crise antes, e vai para as cucuias, e aí vai culminar no período de mineração, tá? Eles vão ter que buscar uma nova forma alternativa de um produto econômico que alavanque ali as estruturas ali do Brasil colonial para, né, reforçar o poderio, né, econômico da metrópole, tá? E aí a gente fecha, tá? Com a Paz de Haia, com a consequência da expulsão dos holandeses, a crise do açúcar. E semana que vem, né, a gente vai partir, né, para a questão da França e Espanha, porque é uma questão muito legal, já é mais antiga. Vai até antes, a gente vai falar antes do antes da União Ibérica e vai falar depois, tá? Queridos, sejam bem-vindos ao canal Valentes da História, tá? Titia recebe vocês, lembrando que a nossa Espanha é a barraqueira da Europa, Portugal é a esposa, não, é o marido perdido nessa história, tá? A Espanha arruma briga com todo mundo, Portugal é o marido que só apanha Portugal nessa história, né? Que a Espanha é nada, né? Se você for reparar, quem foi invadido, né, por causa da rixa entre Espanha e Holanda foi o Brasil, gente. Não foi a colônia de Portugal, não foi nada da Espanha. A colônia espanhola estava lá inteira. Então entendo que no meio dessa União Ibérica só vai ser desvantajoso para Portugal. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Amores, sejam bem-vindos ao canal Valentes da História. Acompanhe o novo vídeo. Não repara no cabelo da tia que ele tá em transição, tá parecendo um leãozinho, né? Não sei se vou deixar encrespar, cachear, não sei o que vai dar desse leão, não. Mas aí a gente vai, né, se transformando e cada vídeo a gente vai se tornando mais feroz. Canal Valentes da História. Esperamos vocês aqui.